Todo mundo está acompanhando as consequências do coronavírus no mundo todo, né? Mas aqui no Brasil existem duas doenças que podem impactar ainda mais o nosso sistema de saúde. Eu estou falando da H1N1 e da dengue. É disso que a gente vai conversar agora com o infectologista Kenny Colares. Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, Bruno, tudo bem? Doutor, essas três doenças, elas têm sintomas parecidos, como febre, dor de cabeça, dor no corpo. Como fazer para diferenciar uma da outra e fazer o diagnóstico correto? A diferenciação nem sempre é tão fácil, mas assim, tipicamente é mais fácil a gente entender a dengue, né? A dengue a gente vai ter apenas os sintomas que a gente pode chamar de sintomas gerais. Sempre que a gente tem uma infecção, a gente vai ter um conjunto de sintomas que a gente chama de sintomas gerais. O principal é a febre, mas quem tem febre acaba tendo dor no corpo, dor nos músculos, dor nas articulações, falta de apetite, moleza. Então tudo isso, na verdade, ele é uma coisa só. É o nosso sistema de defesa, quando ele liga, ele tem essa aparência. O que chama atenção na dengue é que geralmente ela tem só isso. Ela não costuma aparecer, as outras infecções a pessoa tem isso, e tem, por exemplo, uma infecção de garganta, tem isso, e a dor de garganta e pus na garganta, né? A dengue não, ela tem como se fossem esses sinais gerais e não aparece nenhuma localização, né? E aí as outras doenças, elas costumam ter os sintomas respiratórios, o coronavírus e a gripe, né? O H1N1, eles costumam ter os sintomas respiratórios que podem ajudar a diferenciar. É possível, às vezes, o coronavírus e a gripe apresentar sem os sintomas respiratórios e ficar parecido com a dengue? Às vezes acontece, especialmente os primeiros dias. Os primeiros dias a pessoa tem só febre, aí fica difícil você separar uma das outras. Na maior parte das vezes, com o passar dos dias, aí começam a aparecer os sintomas respiratórios, aí já começa a ficar um pouco mais fácil separar a dengue das outras, né? Dr. Kenny, nós temos algumas perguntas que os telespectadores mandaram nas redes sociais das farmácias Pague Menos. E a Sara Costa pergunta: existe algum sintoma exclusivo da Covid-19? Talvez o sintoma que ela está apresentando que é mais estranho às outras doenças é a questão da perda do olfato e a perda ou alteração do sabor. Esse é um achado que não é exclusivo dela, mas é muito característico, e as outras doenças não costumam causar isso de uma forma muito importante, né? No caso da gripe H1N1, a vacina é uma forma de prevenção. Todo mundo pode se beneficiar, e de que formas, doutor? Sim, a gente tem essa vantagem de ter essa ferramenta que não tem para as outras doenças, né? A prioridade é para pessoas que têm um risco maior de ter doença mais grave, então geralmente crianças, idosos, gestantes. A gente teve aqui no Brasil mais de 300 mil casos nas 10 primeiras semanas de 2020 de dengue. O que fazer nesse momento se você tiver com suspeita de dengue ou mesmo não souber distinguir entre dengue e coronavírus? Repouso antitérmico e observação se alguma complicação aparece, né? A grande diferença das duas é que a complicação da dengue, quando ela vai acontecer, ela tende a acontecer entre o terceiro e o quinto dia da doença. Então a pessoa precisa ficar atenta se nesses dias vai aparecer aqueles sintomas lá, aqueles sinais de alarme, né, que fala que a dor na barriga, vômito, sensação de pressão caindo, etc. O tempo mostra. A dengue, no final de 7 dias, geralmente a pessoa está boa. Coronavírus, nos 7 dias é que vai começar a parte mais difícil da doença, geralmente. E tem mais pergunta do pessoal de casa. Fabiana Ricardo quer saber se o isolamento social é realmente essencial como forma de prevenção da Covid-19. No caso da gente que tem uma dificuldade muito grande de ter acesso, tanto porque o país é muito grande, como a nossa rede de laboratório é muito pequena, que a gente não tem muito essa possibilidade de fazer os testes, essa ferramenta, essa arma do isolamento, do distanciamento é a arma que sobra para a gente utilizar, e a gente tem observado que assim, a curva de subida de casos ela tem se tornado mais lenta, ela está subindo mais de uma forma mais lenta, porque isso funciona. Claro, isso precisa que todo mundo obedeça e siga, né? E isso tem impacto na vida de todos, é difícil de fazer isso por muito tempo, mas que funciona, funciona. E além do isolamento social, a gente tem visto muitas maneiras de se prevenir do coronavírus, né? Mas a sensação que eu tenho é que a dengue ela tá ficando um pouquinho de lado, assim, não tem se falado tanto. Então eu queria, doutor, que você relembrasse aí as maneiras da gente se prevenir dessa doença também, para não ter erro. Com certeza, a dengue está ficando um pouco em segundo plano
nesse momento aí e as duas doenças acontecendo juntas são um grande desafio para a gente, né? E aí a gente reforçar aquela questão especialmente do cuidado ambiental, né? Do cuidado com as coleções de água é o que a gente pode fazer dentro de casa ou próximo ao redor da casa, olhar aquelas possibilidades de coleção de água onde esse mosquito possa se reproduzir, né? O uso de repelente para aquelas pessoas que têm maior risco. E o que isso pode impactar, assim, a junção dessas 3 doenças no país? O que ela pode impactar de fato no nosso sistema de saúde, que já está tão impactado, né, pela Covid-19? Exato. Um é causar a sobrecarga do sistema, que quando a gente tem epidemia de dengue, muitas vezes já acontece, em determinados momentos, tanto a rede pública e a privada não conseguem dar o atendimento adequado, né? E aí, nesse momento que existe isso junto com outras doenças, o risco é maior. E também para aquele indivíduo que está sendo atendido ali na emergência, de às vezes ser classificado numa doença ou noutra doença. E às vezes não, apesar de ter muitas coisas parecidas, mas tem alguns cuidados, desde isolamento, ou algumas orientações que é um pouco diferente. Então fica mais difícil, as doenças misturadas em grande quantidade, fica bem mais difícil da gente conseguir garantir que todo mundo receba exatamente, faça o exame na hora certa, tenha um cuidado bem exato, porque o sistema começa a ficar, perder a sua capacidade de fazer as coisas com qualidade. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada, viu? Obrigada. Tá joia, obrigado a vocês.